Toma. Ai. Querida, boa tarde. Esses cabelos brancos lindos, né, João? Hoje é o dia de realizações aqui, ó. Vamos nos preparar então para o nosso Santo Evangelho. Todos vocês já sabem como fazemos. Procuramos mentalizar a figura de Jesus. Sintamos-nos alegre pelo momento, né? Extraordinário que estamos vivendo, sem lamentar nada das ocorrências que a vida já nos proporcionou, mas lembrando sempre da figura amorosa de Jesus. E quando eu me lembro de Jesus, eu me lembro daquela mulher que, no momento de tristeza, de dificuldade, buscou Jesus, a mulher que estava com hemorragia. Hoje nós sabemos que, sem nenhum problema, a mulher faz uma curetagem, resolve, né? Naquela época não tinha. Mas ela buscou Jesus para poder fazer essa cura. E em determinado momento, aquela multidão que seguia o mestre simplesmente derrubou-a. E é curioso o episódio porque Jesus parou naquela multidão, né? E perguntou logo para Pedro, né? Pedro, que é o temperamental da equipe dos apóstolos, né? Do seu colégio apostolar, mas, mestre, como é que nós vamos fazer para saber quem que tocou? Porque Jesus perguntou, quem me tocou? Porque foi o recurso que ela se serviu naquele momento para poder, caída no chão, tocar nas vestes de Jesus. E Jesus então diz a ele, ela lá no fundo disse assim, fui eu, mestre. E nesse momento ele disse, percebi que de mim desprendeu-se uma graça. Então nós vemos que a fé em Jesus é tudo para nós. E o nosso trabalho aqui, nas quintas-feiras, é baseado na fé, né? Nós temos naquilo que estamos fazendo. Na alegria que vivenciamos por estarmos reunidos com os amigos do plano físico e muito mais com os amigos do plano espiritual. Porque os mentores da casa, os trabalhadores, estão aqui atentos às nossas realidades. E é curioso porque, mais do que a gente imagina, eles sabem o que nós precisamos, todos nós. Por isso é indispensável que a gente esteja aqui, porque Jesus está conosco. Não sou eu que vos falo, é a própria doutrina e a assertiva de que ele não nos deixaria órfãos e rogaria ao Pai que nos mandaria outro Consolador. Então Jesus está conosco. Então esse é o momento que nós mentalizamos a figura do Mestre, procuramos relaxar o nosso físico, deixar do lado os nossos problemas, que não são poucos, mas também não tem importância, porque como hoje e naquela época é a mesma situação, havia dificuldades, o Cristo enfrentou muitas dificuldades, mas Ele está aqui conosco. Então nós estamos agradecidos, pedimos a Jesus que nos abençoe, a equipe espiritual que nos auxilie, para que a nossa voz não seja somente a voz física, mas a voz que vem do nosso coração, dos nossos sentimentos, para poder esclarecer sobre o nosso ponto de vista, como falamos na semana passada, aquilo que toca profundamente os nossos sentimentos. E devagar e lentamente nós vamos aprendendo. Abrimos normalmente a sessão dizendo o Pai Nosso, que é uma oração que todo mundo conhece, decora e salteado, mas que fazemos, sim, podemos repetir. Imagine vocês, se nós não pudéssemos repetir as coisas boas, que seria de Beethoven, né? A Quinta Sinfonia, né? Dos bons momentos que nós já vivenciamos, o que seria de nós? Então podemos repetir, sim, dizendo ao Pai Nosso, que Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós somos capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Aberto os nossos trabalhos, vamos pedir aos nossos mestres, nossos professores, que iniciem aqui. Quem que estamos... Dona Célia, a senhora que vai começar? O Evangelho é bem-aventurado os aflitos. E a parte que é o esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo, encravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daquele que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que nos poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que lhe pediu. Nasce quando se fez cada existência. É para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido o que fez o mal. E suas tendências más, atuais, são o vício do que resta nele a corrigir. Sendo isso, deve concentrar sua atenção, porque o que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas revoluções que criou são a voz da consciência, que o adverte que é bem e que é mal. Ele dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse acontecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Entrando na vida espiritual, o espírito retorna às lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, o que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança não se apaga durante a vida exterior de relação, mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas lembranças, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-las. Pois é, vamos meditar um pouco sobre o tema de hoje, e principalmente considerando que ser bem-aventurado por ser aflito parece insensato de nossa parte, porque poderemos nos perguntar, bem, então eu vou, quando sofro um problema de doença de qualquer natureza, ou quando a mulher vai ao parto, ou vai no dentista, no facultativo, e o facultativo
E ele chega para a facultativa e diz assim, eu quero sofrer para ser bem-aventurado. Então, por favor, abstenha-se de dar anestesia. Já pensou que coisa absurda? Né? Mas isso existe na prática, na nossa vida, existem pessoas que têm o malveso, eu já ouvi isso na minha longa existência, de pessoas dizerem, olha, meu filho pode morrer, mas eu não autorizo uma transfusão de sangue. Vocês devem ter ouvido isso também. Porque se Deus quiser, Deus cura. Ora, mas se Deus deu a disposição para que nós pudéssemos ter já a anestesia, nós vamos usar, né? Bem, mas só esse introito para dizer que o professor Ailton que vai fazer a abertura hoje, para depois nós fazermos também algumas considerações. Ailton. O esquecimento do passado, né, tudo que nós lemos aqui, que nós vimos, se nós formos ver, é uma grande bênção que nos foi concedida pelo nosso Pai. Nós sabemos que já tivemos várias e várias encarnações, já sabemos também, inclusive, né, por aquilo que nós somos hoje, como disse no próprio texto, aquilo que nós somos hoje reflete tudo que nós fomos acumulando, realizando durante o nosso passado. Várias e várias encarnações, muitas, que a gente nem sabe quando, que nós já tivemos a nossa jornada espiritual aqui nesse mundo. E quando se fala em esquecimento do passado, nós falamos de uma maneira bem ampla a questão espiritual. Porque se nós formos ver na nossa própria vida, nessa vida que nós temos agora, nós já esquecemos muitas coisas, daquelas da nossa infância, principalmente, que já faz muito tempo. Algumas não lembramos de jeito nenhum, e outras ainda nós temos sim possibilidade de eventualmente lembrar. Há uma grande característica, vamos dizer assim, para todos nós, né, que é exatamente esse fato. Na nossa vida, na vida que nós temos hoje, se nós formos procurar relembrar coisas do passado, nós vamos conseguir. Tempos nossos de criança, nós vamos relembrar, sim, tempos nossos de juventude. Nós vamos lembrar tempo nosso, né, de adolescente, quando a gente começou a trabalhar, quando a gente começou a definir nossa posição na vida. Mas uma coisa muito característica nossa, de tudo isso que nós já passamos nesta vida, claro que muitas ficam perdidas, vamos dizer, ou escondidas. Normalmente acontece muito isso com aquelas situações que às vezes nós não fomos muito felizes, com situações que para nós aconteceram, mas que a gente prefere esquecer. Nossa própria organização física, aliada à organização espiritual, acaba fazendo com que muitas dessas coisas acabem com o tempo passando despercebidas. Que é exatamente para a gente ter maior possibilidade de nos dedicarmos à vida presente, lembrando, claro, de coisas que nós fizemos, para que também nós possamos evitar fazer coisas erradas novamente. Porque coisas erradas todos nós já fizemos nessa existência. Más escolhas, né? Situações que poderíamos não ter participado, participamos, coisas que nós não deveríamos ter feito, fizemos. Então, nossa vida toda, ou a nossa memória, nos traz, sim, as mais diversas experiências. Claro que as experiências boas, agradáveis, ocupam um lugar importante na nossa vida. Então, nós lembramos tantos e tantos fatos felizes, fatos alegres conosco, familiares, amigos, coisas de rotina, coisas de trabalho, coisas de lazer, lembramos. Mas muitas daquelas coisas que não foram tão boas, o nosso cérebro acaba guardando. E se há necessidade, por um motivo ou outro, vem à memória determinados fatos. Nosso cérebro é algo fantástico, extraordinário. São bilhões de células trabalhando juntas, formando o nosso cérebro e coordenando todo o nosso funcionamento físico. Todo o nosso corpo, suas funções, são coordenadas pelo cérebro. Todas as nossas sensações são dadas pelo nosso cérebro. Todos nós estamos aqui, nós três de frente para vocês olhando para cá, estamos nos vendo,
Cada um tem uma divisão diferente do ambiente, porque cada um é um, está numa posição, enxerga de um lado, do outro, né? E assim nós vamos tendo isso que a gente chama, então, da sensação do lugar que a gente tem. O ambiente nos dá. Aqui está mais agradável do que lá fora? Está. O ar-condicionado está ligado, a temperatura está um pouco mais baixa. Então a gente fica mais tranquilo. O nosso organismo está trabalhando para que nós tenhamos essa sensação mais agradável pela temperatura, mais agradável por aquilo que nós estamos vendo, um ambiente tranquilo, gostoso, sem preocupações, sem correria. Dá-nos a sensação, né, física de que aqui estamos. Então tudo isso colabora para quê? Para que essas sensações sejam transformadas em um momento agradável, uma emoção agradável, que pode se perder se na hora que a gente bota o pé para fora, de repente a gente vê alguma coisa, um acidente, alguma coisa, a gente tropeça, pronto, já muda. Então tudo depende de quê? Daquilo que a gente observa no meio que a gente está, no momento em que nós estamos. São as sensações e são as nossas emoções. Se alguém sai daqui e tropeça ali, dois tropeçam, vão ter a mesma coisa. É a mesma sensação. Tropecei, tijolo mal colocado, uma pedra. Mas cada um dos dois pode ter uma emoção diferente daquilo. Alguém simplesmente tropeça, se equilibra, ótimo. O outro, mesma coisa, tropeçou, mas já pode vir à mente, vamos dizer, falar um palavrão, não é aquela coisa tão comum na vida da gente, aquela sensação. Somos diferentes. As sensações são as mesmas, mas as emoções são diferentes. A interpretação do que acontece é diferente em cada um de nós. O que acontece na nossa vida, dentro de casa é assim, dentro da nossa família é assim. Uma mesma situação que envolve 5 pessoas, ali naquele momento que aconteceu, alguém esbarrou uma coisa e derrubou, quebrou alguma coisa. Todos viram, todos sentiram, viram barulho. Cada um vai ter uma emoção diferente da sensação que teve. Nós somos assim. E vamos guardando, vai fazendo parte de nossa memória. E tudo vai se acumulando, e assim também é pelas nossas diferentes encarnações. Tudo pelo qual nós passamos vai ficando guardado na memória espiritual nossa. Agora, se nós formos tentar para esse momento, alguém daqui lembra de algum fato que não ocorreu nesta encarnação, algum fato de outra encarnação? Acho que não. E como diz o próprio Evangelho de hoje, uma bênção que Deus tenha colocado para nós, essa impossibilidade de nos lembrarmos de coisas que fizemos em outras encarnações, sejam elas boas, sejam elas ruins. E fatalmente vai haver muitas ruins, porque nós passamos por épocas difíceis, durante toda essa história da humanidade, nós estamos vindo, encarnando, partindo, encarnando, partindo, e cada um desses pedaços da nossa história, aqui as nossas encarnações, nós vivemos um momento presente, lá atrás. E como foram difíceis aqueles momentos. Passamos momentos difíceis hoje? Claro. Mas como comparar hoje, vamos dizer, com 50, 60 anos atrás, né? Para nós que temos mais idade, vamos dizer, 68, vamos lembrar de quando 60 anos atrás, ou 55 Ele fala anos, isso para me né? provocar, viu, João? No meu caso, né? É para me provocar. O velhinho aqui sou eu, não é? Mas essa é a realidade. Se nós formos, né, voltando, nós vamos ver uma diferença. Imaginem, começo do século, 1 século, 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, 2000 anos atrás, o que nós fizemos? Não temos a mínima noção. E fizemos coisas ruins. Porque a vida não era tão valorizada naquela época como é hoje, com todos os problemas que nós temos. Então, essas coisas ruins ficam para o nosso passado. Mas tem uma característica importante disso tudo. O nosso espírito, quando vem, traz na memória dele, espiritual, tudo isso está escondido, mas vai se resumir na maneira como nós somos hoje, no nosso caráter, na nossa personalidade, na maneira como nós encaramos o momento presente. E isso é fácil da gente entender, basta olhar as crianças. Basta olhar as crianças. Quem tem 2 filhos, por exemplo, convive com 2 crianças ao mesmo, não é?
ali todo dia sabe como são diferentes. Agora, o que explica essa diferença? Se elas mesmas não conhecem nada da vida, elas estão aprendendo conforme vão crescendo, aprendendo com o pai, com a mãe, observando o que os pais fazem, o que os pais falam, vão guardando. E este guardar vai se repetir no comportamento dela também. Ela escuta, de repente, uma conversa aqui, os pais nem percebem todo canto lá, mas elas estão vendo, estão ouvindo. Aí, de repente, a criança, um belo dia, solta um palavrão. Aí, uma reação mais natural dos pais, que, em tese, nunca falaram perto da criança, mas onde você aprendeu isso, menino, menina? Ou na escola, ou na rua, ou brincando com um amiguinho, mas às vezes aprendeu mesmo dentro de casa, em uma conversa, às vezes privada, mas que ela estava ali perto e escuta. E nós vamos acumulando assim nossos conhecimentos. Essa diferença é causada por isso, pela soma de tudo que a gente fez. Por isso nós temos personalidades tão diferentes. Numa família, dificilmente nós vamos encontrar pessoas que pensam num resumo mais ou menos semelhante. Cada um tem a sua personalidade. Quando nós crescemos, na hora que nós atingimos a adolescência, começamos a ver mais o mundo e já começamos a sonhar, eu quero isso, eu vou fazer isso, estudar para aquilo, mas a vida vai encaminhando, aí encontram-se as possibilidades financeiras, sociais da família, etc, etc. Mas cada um quer ser dono do seu destino. E todos nós saímos de casa, vamos assim dizer, constituir família, casar, ir para outro lugar para trabalhar. Fomos criando o nosso destino. E tudo vai se acumulando. Agora, quando fala aqui que é bom não lembrarmos do passado, por várias razões também não é. Imagina hoje nós aqui, né, doutor, na nossa família, lembrando que meu pai, meu tataravô, foi rei de França, outro foi, não é? Lá, ou mesmo que um familiar meu foi um grande, de uns colegas de Hitler em tempos atrás, um dos colegas do Uno, né, de Átila, daqueles que foram grandes personagens negativos da história. Como que a gente se sentiria, sabendo que participamos daquilo? Né? Então, é bom pensarmos adequadamente naquilo que fomos deixando para trás e viver o máximo possível dentro daquilo que nosso mestre nos colocou como objetivo de progresso nos dias de hoje. Queridos amigos, eu gostaria de enriquecer também essa prédica do Ayrton, mentalizando a questão do esquecimento. Eu tenho certeza que aqui entre nós, tanto de um lado como do outro, muitos gostariam de esquecer um monte de coisa. Dizem, parece que foi um sonho. A perda de um parente, momentos desairosos na nossa vida, um desastre, seja o que for, gostaria de esquecer. Eu não esqueço. É impressionante, não esqueço. E aí vem o Evangelho e fala para nós sobre o esquecimento do passado, bem-aventurados os aflitos. Então, como assim? O interrogador dirá, mas como assim? Como que eu devo ser feliz, bem-aventurado porque eu estou sofrendo uma unha encravada, ou porque passei o mal da Covid, ou porque outros enfrentaram outras situações muito difíceis? Como assim? É porque o Senhor da vida sabe o que faz. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele não faz as coisas ao Deus dará, não é assim. Deus sabe o que faz, Ele cuida de cada um de nós. Por que será, imagina, que uma pessoa nasce numa favela? É uma situação difícil. Eu gosto de lembrar coisas que ocorreram na nossa vida, que já é uma vida longeva, e que me dá muito aprendizado. Eu me recordo, já citei aqui algumas vezes, não para escrachar a minha personalidade, a minha pessoa, mas porque um relato verdadeiro, autêntico, fidedigno daquilo que acontece conosco. O professor também evocou aqui situações de lá de não sei quantos anos,
Já passado quantos séculos? O que a gente acha que é tudo santinho, não é santinho nada. Nós não somos, desculpa dizer a expressão vulgar, flor que se cheira. Mas eu já aceito, eu não sou lá essas coisas. Mas estou fazendo tudo para melhorar, para procurar seguir as pegadas de Jesus. Então, por que disse isso? Porque eu, quando na minha infância remota, já vão mais de 80 primaveras, eu passei por dificuldades imensas, imensas. Eu costumo dizer que os guetos de Varsóvia não chegavam no lugar que eu morava, ou seja, um cortiço que nos abrigava. Mas não é verdade, porque Varsóvia e os guetos de Varsóvia era coisa incalculável naquela época de guerra. Mas por que estou dizendo isso? Porque como assim que eu fui nascer num lugar pobre, miserável, sem recursos para estudar? E hoje, com a graça de Deus, eu ainda consegui me formar, tenho um título acadêmico. Como assim? E meu irmão, meu querido irmãozinho, que da mesma mãe, com as mesmas condições, com as mesmas dificuldades, ele não estudou, não queria saber, ele queria ver o João matar passarinho. Oh, meu Deus do céu. E depois, no final da vida, desta existência, ele falou para os filhos, ele falou, olha aqui, o seu tio, você tem que estudar, tem que ser esperto. Eu falo assim de forma descontraída, porque o nosso evangelho é gostoso mesmo, não é uma coisa, sabe, põe a pinga na esquina, o marafa, não é nada disso, não. Tem pessoas que passam perto da casa espírita e falam, esse pessoal conversa com o espírito aí, vão passar longe. Que conversa é essa? Nós somos todos filhos de Deus. Mas eu estou dizendo isso porque no Evangelho segundo o Espiritismo, as lições e a lição do Livro do Espírito, se não me engano, a questão 242, fala por que a pessoa nasce em lugares assim tão difíceis. E eles explicam que é preciso que a pessoa nasça num lugar difícil para poder resgatar os compromissos do passado. Vejamos, hipoteticamente, eu vou nascer num lugar que não me oferta a oportunidade de enganar alguém, seja uma mulher, seja um cliente, seja quem for. Eu não tenho nem a chance. Mas, se eu nascer num lugar que alguém me convidar para fazer alguma falcatrua, e eu disser para ele, olha, amigo, eu agradeço, mas eu não quero. Faça você, fique à vontade, que dê tudo certo nos seus projetos, mas eu não vou roubar, não vou matar ninguém. Eu não vou ser desleal com ninguém. Eu tenho a oportunidade de decidir o que quero e o que não quero. Vocês concordam? Isso temos que fazer. Então Deus sabe o que faz. Deus está nos colocando em lugares que nós devemos estar para poder resgatar os nossos compromissos. Por isso, aqui nessa parte que a dona Célia leu, ele fala, com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes e poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente. Eu conheço um episódio, eu vou mencionar isso, mas, é claro, sem dizer o nome, porque seria uma infração ética. Uma moça, Dona Cristina, uma moça, a senhora é mãe, eles são mães, pais. Meu Deus do céu! Amamentou, passou fome, tudo, vocês, quem somos já pai, mãe, avós, já passamos por isso. E essa moça queria matar a mãe. Tanto ódio que ela tinha da mãe. Como assim? As vidas passadas, como o professor Ailton falou, vai explicar o porquê desta antipatia. Vocês já experimentaram dizer, e eu já ouvi dizer, vocês também com certeza,
você é apresentado para uma pessoa. Olha, esse fulano e tal. Aí você não fala nada. Mas cá com os meus botões, eu não gostei desse cara aí não. E diz então que meu santo não bateu com o dele. Não viu essa expressão? Meu santo não bateu com o dele. É alguma coisa do passado que está nos colocando no caminho para que a gente aprenda a conviver. Então, da minha parte, no meu arraial, quando acontece, e acontece com todo mundo, esses episódios, eu falo, eita, agora eu tenho que trabalhar bem isso aí, procuro ser simpático, para poder resgatar o meu compromisso do passado. Então, aquele que nasce numa favela, ele tem que esquecer. Porque se lembrar que a mãe, imagine só, uma mãe que fez um aborto, o crime mais violento que tem, mais infame, a mãe que fez um aborto. Como que vai resgatar, João? Só tem uma maneira, através do amor. E como é que traz o amor? Vai nascer naquele lar. Como é que um filho nasce e depois de 1 ano, 2 anos, morre? Morre entre aspas, porque nós somos espíritos, não morremos, nós somos eternos, né? Porque ele tem que pagar só aquele pedacinho, paga só aquele pedacinho. Mas o sofrimento, a saudade que mata no coração daquele que parte ou daquele que fica, é um sofrimento do passado, você experimenta. Mas Deus não faz nada errado. Ele faz tudo certinho e nos dá aquilo que nós precisamos. Então, o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas. Parece incrível, né? Mas aí tem pessoas que falam assim, nossa, a minha filha é tão parecida comigo, é minha filha mesmo. Não é, não. Ela é filha biológica, porque não existe um espírito igual ao outro. Deus criou todos nós, simples e ignorantes, mas não somos iguais. Então, veja bem, em relação às mesmas pessoas, a pessoa vai nascer no lar que precisa, no ambiente que lhe faz competente para resolver as suas questões. Achas, então, que eu estou aqui com o meu professor amigo e a professora Sérgio à toa? Vocês imaginam? Que Deus não sabe o que faz? Deus leva uma pessoa, quando morre um vizinho, vocês já perceberam isso? E você não gosta muito dele, puxa vida, tem tanta gente boa e logo esse vai morrer. Então, Deus sabe o que faz, cuida de todas as suas criaturas. De sorte que o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas. Então quer dizer que eu agora sou avô, mas e aquele lá? E pode ter sido meu filho, porque a gente experimenta as mesmas dores que fez os outros sofrerem. E quando os pais fizeram tudo que lhe competia fazer, ele não precisa ter mais compromisso. A responsabilidade é de cada filho. Isso é dito pelo Evangelho também. Se reconhece nelas as que odiou, talvez o seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhante diante daqueles que houvesse ofendido. Pessoas têm vergonha de apresentar a família. Tem vergonha de apresentar um irmão porque ele é advogado, o outro é engenheiro, o outro não sei o quê, o outro é bandido. Não é meu irmão, não. É irmão, sim. Então, Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário. E pode nos bastar. Pode nos bastar. A voz da consciência é as nossas tendências instintivas que nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, o Senhor da vida vai nos dar todos os dias e todos os momentos. Nós não podemos pensar que as coisas estão correndo ao Deus dará, não. Deus está cuidando de todas as suas criaturas. É onipotente, onipresente e onisciente. E a prova de que Deus está em todos os momentos, em todos os lugares, e que pode nos proteger, está na questão número 4 do Livro dos Espíritos.
Se é, Kardec interroga aonde é que tem a prova da existência de Deus, e os espíritos venerando respondem, assim como fizeram agora, esclarecendo que esse esquecimento do passado, quando nós não podemos lembrar, é melhor não lembrar. É melhor não lembrar. Veja, uma briga que tem entre uma família, um filho, uma mãe, eu não quero lembrar, mas às vezes você lembra, para aprender a lição de como proceder com amor, com tolerância e com resignação. Então, quando, respondendo a pergunta da número 4 do Livro dos Espíritos, ele informa que, segundo o axioma que nós usamos aqui, de que todo efeito tem uma causa, a gente só precisa olhar se aqui, no nosso planeta, nos nossos mundos, se existe alguma coisa, olhando para as estrelas, que foi feito pelo homem. Não, não tem. Se não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Toda essa beleza que vocês, o professor mencionou aí, eu achei interessante, os bilhões de células que nós temos funcionando todos os dias. O coração nosso pulsando. Eu fico olhando no meu, né? Vai 81 anos, quanto tempo que está pulsando, todos os dias. A gente não percebe que ele está pulsando. Vocês não perceberam que vocês estão ouvindo aquilo que eu estou falando? Mas ouvir significa capturar no meu intelecto, através das palavras articuladas, o conhecimento que está sendo transmitido, ou a situação. Mas a gente não vê os fios de cabelo, a gente não vê 1 milhão de coisas. As coisas, na realidade, a gente não consegue enxergar. Nós só vemos o material, o imaterial não conseguimos ver. Então, amigos, eu quero que vocês levem hoje como recordação, ainda que um pouco de dificuldade, para que eu possa externar as palavras por causa de uma sequela que ainda sobrou. Né, João? Sobrou uma sequela da AVC. A AVC falou, eu vou visitar o Jair. O Ayrton também já passou por essas coisas. Meu Deus, mas tudo bem. Não adianta lamentar o que aconteceu, a falta. Agradeça a Deus o que nós temos. Nós temos as nossas pernas abençoadas que nos levam a caminhar. Temos a audição que nos permite captar a chuva que cai do telheiro, corre mansinho, repleta os reservatórios desse líquido precioso para nós tomarmos banho, para nós fazermos a nossa higiene, para nós cuidarmos da nossa vida. E depois ela se transforma, a água se transforma no éter, sobe aos esplendores celestes e com isso novamente derrama sobre a terra para reverdecer esse planeta maravilhoso onde vivemos. Esse planeta belo, colorido e com sentido. Tudo isso nós não estamos dando atenção. Que o teu coração. Mas coloca aquele aparelhinho para ouvir o coração. Quem que está? Deus que está cuidando de cada um de nós. E se falhar uma coisinha só, dá uma confusão, gente. Vocês não fazem ideia. Quem nunca passou não sabe o que é isso. Ah, a boca entortou, não sabia falar. E estou exercitando. Peço inclusive licença para vocês, que a voz às vezes não sai muito correto, mas é até um exercício e uma caridade que vocês têm em ouvir com o que eu estou falando, sem me expressar com toda a clareza. Às vezes falta. Mas estamos aqui. Estou agradecendo, não lamentando, por mais esse tempo que o Senhor da vida nos deu. Então, os erros daquela mocinha que brigava com a mãe, os erros que repetiram os anos, a senhora tem tantos alunos, a Ayrton também, repetiram, não passaram de ano, os erros. Ensina a realizar com acerto as tarefas da vida. Por isso, Ayrton falou, todos nós estamos em provas aqui. O planeta chama de provas e expiações. Cada um de nós vai fazer um exercício para aproveitar e agradecer a Deus. Hoje, nesse momento,
em que vamos fazer a nossa prece, vocês vão mentalizar a figura amorosa de Jesus. É importantíssimo, porque Ele é o médico dos médicos. Ele que está conosco todos os momentos. Em qualquer dificuldade, Ele disse que estaria conosco, que não nos deixaria um órfão. Abraçou-nos dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque é leve o meu jugo. Então, amigos, esse é o momento que nós pedimos para Jesus nos levar até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Fechem os olhos se desejarem. Mentalize a figura amorosa de Jesus, aquela túnica branca, bonita, cabelos longos, com um dourado, ou um ouro velho, caído às costas à moda nazarena. Vamos pensar em Jesus e pedir a Ele que nos leve até o Pai, para que possamos dizer: ó Pai de amor, de infinita misericórdia, mais uma vez, em Tua presença, por intercessão de Jesus, para Te agradecer, Pai, por esta vida maravilhosa, por esta casa abençoada de Jesus, pela vida bonita, pelos espíritos mentores que nos ajudam, que nos assessoram, pelos nossos entes queridos que já partiram, mas que estão ouvindo também esta prédica, que sente o nosso coração emocionado. Quantos irmãos nossos, físicos ou não, já partiram e estão atentos nas nossas necessidades, estão sentindo a alegria deles tendo perto de nós. Ó Senhor, muito obrigado por esta vida bela, colorida e consentida. Queremos aproveitar, Senhor, ao som desta melodia que enaltece nossas vidas, queremos aproveitar, Senhor, para pedir por todos os nossos irmãos do outro lado da vida. Mentalize a figura deles, mas aproveite também, mentalize para cada um de nós, cada um de vocês em particular, dos dois lados da vida. Mentalize os seus desejos. O Pai é de amor, pedi e obtereis. Diga o que vocês querem, o que vocês desejam. Sentirem o coração emocionado nesse momento que Jesus está de braços abertos para nós. O que desejam? Um emprego novo. O que desejam? A família em paz. Façam os seus pedidos também em particular, porque o seu anjo da guarda, cada um tem o seu, vai passar uma salva de pratas em seus pensamentos, recolhendo os seus anelos para entregar aos pés do Altíssimo. Como lembrou Jesus: se tiveres algum pedido, alguma coisa, deixe aí aos pés do altar e depois vinde ao Pai. Assim, amigos, aproveitem e façam os seus pedidos. E também com os nossos pedidos, aproveitamos para pedir por aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, em todos os lugares que os meus irmãos e os nossos irmãos sofrem, seja porque as epidemias alcançam a cada um de nós, seja porque há brigas, seja porque há guerras, seja porque ainda não aprendemos a caminhar em direção aos páramos celestiais. Por tudo isso, Senhor, nós pedimos, no momento que os médicos colocaram as suas mãos sobre nossas cabeças, para transmitir as energias celestes, fortalecendo o nosso corpo, atendendo os nossos pedidos, ainda que não sejamos dignos desta missão, mas pela Tua misericórdia nos concede esta bênção, que nós servamos de instrumentos para transmitir essas energias poderosas, fortalecendo o seu coração, o nosso coração e a todos nós, em nome de Jesus. Sê conosco, Mestre, agora e para sempre.
queria aproveitar o momento da visita de vocês e dar um presente para que vocês guardem no coração. Uma mensagem de André Luiz, Medicamentos do Divino Rabi da Galileia. Primeiro está com uma letra muito bonitinha, toda ajeitada, cores, coraçãozinho que cerca a borda. Mas André Luiz diz assim: ajude sempre. Não tema ajudar ninguém. É tão bom. Jamais se desespere diante das tempestades da vida. Né, João? Trabalhou o período todo, que beleza, né? Oh, Deus, não é assim? Que bom. Jamais se desespere. Pense muito. Medite. Fale pouco. Trabalhe sempre feliz. Não adianta ficar chorando pelos cantos do mundo. Esteja alegre. Revele calma. Respeite tudo. Não se queixe. Siga adiante. Sirva hoje. Converse serenamente com as pessoas. Espere o amanhã. Confie. Ore e confie. Espalhe bênçãos e faça luz. Semeie a paz. Vocês podem levar. Isso aqui vale até a pena. É uma sugestão. Eu não tenho livraria para vender, não. Mas vale a pena pôr num quadrinho isso aqui e a gente dá uma lida de vez em quando. Aqui tem outro. Tem bastante. Mas tem outra. Eu tenho uma do Divaldo também. Ele diz assim: não lamente o que falta, né? A gente está chorando, está faltando isso, está faltando aquilo. Para mim tudo acontece. É os chorões da vida, né? Mas agradeça a Deus o que tens. Meu Deus, né? Saúde. Eu que passei esse perrengue aí, eu falei, nossa, eu tô respirando de novo. Que alegria, que beleza a vida. É assim. O zelo nos ensina a realizar com acerto as tarefas da vida. Olha aí. Essa aqui temos estrela do lado. E aqui, essa mensagem é de Santa Madre Teresa de Calcutá. Ela fala assim, nós falamos isso hoje, cuidado, hein? Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo, de fato. Seja honesto e franco assim mesmo, não tem importância, o problema é do outro, não é meu. Se você é vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos. Pensa assim mesmo, não tem importância não. Vamos tocar para frente. Jesus enfrentou aquela turba toda no Monte Gólgota e perdoou a todos. Não tem problema. O mundo é de amor. Joana de Ângeles mandou enriquecer o vocabulário para bem vestir as ideias. Eu estava falando sobre as ideias, né? Para bem vestir as ideias. Muita gente fala assim, o cara fala difícil, fulano não sei o quê. Né, Ayrton? Nós estamos falando da doutora que veio fazer a palestra essa semana aqui. Ela tem uma verve muito boa. Você precisa ter para poder passar a ideia. A ideia é abstrata. Como é que você passa a ideia para a pessoa? Então, se você falar corretamente, procurar as palavras corretas, pode falar. E aí, para vestir as ideias de revelante importância. E resulta de conversações esclarecedoras. Aí tem gente que, eu já ouvi, o professor deve ter visto, os professores devem ter ouvido isso, né? O professor tem que chegar ao nível do aluno. Joana de Ângeles não fala isso, não. É relativo. O aluno também tem que esforçar-se para aprender. Tem uma palavra que o professor falou e eu não conheço. Dicionário, pega o dicionário e vai ver o que é. É mais uma que você aprendeu. Então, a gíria e os conceitos de duplo sentido, as expressões chã, conduzem ao deterioramento das relações, à agressividade e ao primitivismo. Vocês escolhem aqui. Outra coisa, lições de vida. Sucesso no lar e no trabalho. Não tire conclusões apressadas. Nunca critique. Permita que os outros tenham opinião. Respeite direitos e sentimentos alheios.
Essa me faz lembrar um filósofo da época do Iluminismo, que recomenda que a gente tem que respeitar a opinião do outro. Posso não concordar com tudo que me diz, é Voltaire. Posso concordar com tudo que me diz, mas haveria de morrer defendendo o teu direito de dizê-lo, porque somos pessoas diferentes uma da outra, criado pelo pai simples e ignorante, mas diferentes. Então, pegam essa aqui também. E, enfim. Quem é que... Ó, Deus. Ô, a senhora é minha secretária que fugiu daqui. Dona Cristina, veja aí o que eles querem. Eles têm que levar alguma recordação do velhinho aqui, da nossa casa. Quem está procurando Deus aí? Dá para chegar. Vocês dividem aí. Eu que agradeço. Aí, depois se precisar dar mais alguém aí. Oi, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Eu esqueci de avisar. A senhora pode colocar o nome aqui na lista, apesar que eu tenho certeza que a senhora já evocou a pessoa querida que estava querendo, né? Já está por aí. Mas, coloque o nominho ali, põe só desencarnado, e os nossos mentores, os amigos, vão ajudar e cuidar para que o teu coração sempre fique mais brando, tranquilo, em paz, compreendendo que a vida é assim mesmo, viu? Tá tudo certo. E se quiser vir a casa, pode vir sempre. Todos os dias tem esse plantão de passe, viu? À noite tem as atividades também, né? Obrigado. Obrigado eu, vai com Deus, viu? Para a senhora sempre tem. Tem um canal no YouTube, eu faço narração dessas coisas. Que Eu legal. Posso fazer? Posso? Por É favor. permitido? Por favor. Está permitido, sim. É porque eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco minhas músicas e eu João. narro poemas. Que beleza. Aí eu posso, se Por vocês favor. autorizarem, eu posso. E aproveita e faz o do Ayrton também. Então, se vocês tiverem, vocês podem. Eu tenho um canal que todo dia eu faço uma live às 6 da tarde, vai das 6 até 6h40, O seu Alcides, né? Na hora que termina, eu subo. Não, Alcides, seu marido? Tem lá no canal. Luiz. Manda um abraço para ele e manda um abraço para o meu advogado. Tá chegando a filhinha dele, semana que vem. Que beleza. Que beleza. É mais uma avó, né? Mais uma avó. Tá bom. Vamos ver. O senhor tá bem. Eu estou com essa pequena dificuldade, mas eu tenho a impressão que ela vai indo, ela se encaixa. Sim. Porque mexeu. Ali é complicado, né? Tem no YouTube. Aí é complicado. A caixinha, mexeu na caixinha. Eu fiquei meio. Bandeira americana. Mas tá vendo, tá melhor. A mão não pegava, não tinha força. Mas a melhora tá tão grandiosa que vou dizer uma coisa para a senhora. Só Deus Já mesmo. colocaram Nossa, a essa gente frente tem que pedir americana na hora, bênção porque tem desses um. méritos que cuidam da gente. Não é? Jesus está presente em. Esse daqui, se vocês quiserem acompanhar. Eu falei, não faz assim não, estou trabalhando com Jesus, deixa eu quietinho lá. Um pouquinho, eu preciso resgatar um pouco. É verdade. Mas se Deus quiser, vai ficar bom. Opa, Então, dá para umas coisas. vai com Deus. Tchau. Querida, você tem a relação das atividades da casa, né? Então, mas pode. Aham, aqui, ó. Pode colocar tá no YouTube. Aí eu tô ligando ele. Top. É Ailton. Ailton Oliveira Americano. Esse está aí. Só escrever lá já vai aparecer. Pode vir toda tarde, tem um plantão de paz. Só que Maravilha. cada dia tem uma equipe de plantão de paz. Na quinta-feira somos nós.
Tem uma, terça, quarta, quinta, sexta. E aí os trabalhos também, você vai ver os trabalhos que tem. E a palestra vai ser quando? Terça que vem? As palestras de terça-feira. Tá bom? Tchau, tudo bom. Vai com Deus. Deus abençoe, boa semana. Tchau, querida. Vai com Deus. João, obrigado por você colocar lá Foi muito. no YouTube. Não, eu vou. Tava com saudade, Mas João? tava muito. Tá bom, que isso? Só vocês, né? Foi a sensação positiva que eu senti na hora que eu adentrei aqui. Que eu Ah, senti saiu de casa. Nossa, o senhor é mais bem acompanhado do que nunca aqui. Ah, Eu senti. Deus. Tchau, querida. Vai com Deus. Foi é Vou lá. indescritível, não tem nem como dizer. Eu sei. Você sabe Vou como lá, tivesse escrever. entrado Escreve, depois te num lugar recebe. Quando sagrado, coloca assim, alguma aquela coisa, né? a sensação Aí, que eu depois tive. você Foi precisa lindo, escrever. lindo, muito bom. É isso Se mesmo. quiser escrever, ela tem É isso tudo. mesmo. Não tem nem o que dizer. É isso Só mesmo. que Eles não descuidam da Não gente. descuido, doutor. E eu tava precisando muito. Todo Eu dia ando 6 horas. sofrendo um Todo pouco dia de 6 horas depressão, da tarde que doutor. eu faço É, Aí eu evangelho, tô precisando né? muito, Faço a sabe? prece, Esses problemas da evangelho, vida, um você pouco. sabe como é que Aí é. dá né? boa noite pra turma que escreve boa noite, bastante As gente. tempestades da vida, É, né? as tempestades da vida, que assola a Aí depois vida eu de todo vejo mundo, né? É, não tem jeito. Nós estamos aqui fazendo prova, então tem que Aí vir, o tem que pessoal buscar. escreve lá, né? Faz Mas a gente oração vai pra participar mim, agora toda quinta e Deus O abençoe. teu menino tá bom? Tá Tá ótimo. advogando Tá firme? advogando, tá Tá bem. tá meio difícil as rédeas agora, viu? Pra todo mundo, Pra todo viu? mundo. Pra todo mundo. Mas Mas ele tá bem, tá animado, todo tá dia. tocando, tá Tá bom. trabalhando, graças a Deus. Tá bom. Mas foi um prazer, doutor. prazer foi meu, viu, João? Deus te Ela remoçou. O que que Ô, João, você tá tratando bem dela, né? É remoçou. Aumentou tudo. Nada, remoçou. Oh, E a gente vai vir toda quinta, Deus essa fufuinha aí é? Cuidando